E para o nosso segundo vídeo dessa série de vídeos que nós vamos ter neste mês de setembro, que começamos ontem, nós vamos falar sobre autoimagem. E por quê? Eu escolhi a autoimagem para começar, de fato, esse nosso estudo e essa conexão para conseguirmos ter mudanças na nossa vida, porque é a partir da nossa autoimagem que tudo se torna possível ou impossível para a gente. A autoimagem nada mais é do que a forma como a gente se reconhece, a gente se vê, a gente se compreende no mundo, em relação a tudo. Não é sobre a aparência unicamente, não é uma autoimagem sobre como você se vê em relação à sua aparência, ou se você se valoriza ou se desvaloriza apenas, mas sim tudo que você reconhece como você. Quando você precisar parar para se descrever, eu sou uma mulher assim, assim, assim. Eu sou um homem assim, assim, assim. Você vai conseguir falar sobre você em relação ao seu posicionamento como esposa, como profissional, como você se reconhece nos esportes, como você se reconhece fisicamente. O que você, tudo que você acredita ser em relação a absolutamente tudo. E esse acreditar, isso tudo que você se reconhece, toda essa construção da sua autoimagem, ela começou há muito, muito tempo. Ela começou antes de você ter consciência e compreensão de que você estava registrando informações de momentos, de conversas, de vivências, registrando essas informações como base para a forma que você se vê e acredita ser. E eu digo sempre acredita ser, e reforçando o ponto de que realmente a nossa autoimagem tem a ver com o que a gente acredita. E isso faz com que a gente se torne determinada pessoa em relação a tudo. Porque nós estamos acreditando que somos daquela forma e por isso nós agimos de forma coerente com quem acreditamos que somos. E a nossa personalidade, as nossas características, tudo que nos define é modificável. Principalmente a partir desse momento que a gente consegue entender que nós construímos essa autoimagem ao longo do tempo e que ela sim pode ser modificada através de movimentos e de decisões em direção a escolhas. Agora sim, escolhas conscientes de quem queremos ser. Muitas vezes mesmo, a gente nem gosta de quem a gente é, mas a gente está extremamente apegado a continuar sendo, a continuar repetindo, a continuar apenas vivendo, reagindo, seguindo. Principalmente usando uma frase que eu sou assim mesmo, não adianta, só nascendo de novo. Todas essas frases que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, elas também vão reforçando para a gente a nossa incapacidade de mudar. E isso é só uma crença. Isso é só o nosso acreditar nos direcionando para uma limitação. Então, falar de autoimagem e trazer como ponto principal desse vídeo que a forma como a gente se vê, que a gente se reconhece, que a gente consegue falar da gente mesmo sobre qualquer coisa na nossa vida é um reconhecimento construído ao longo dos anos. Na maior parte do tempo, né, desse tempo, desses anos, a gente fez essa construção dessa autoimagem de forma inconsciente, sem estar fazendo escolhas de como estávamos querendo nos tornar. E um dos motivos para que isso ocorra é porque nós temos uma sociedade treinada e moldada para não compreender a nossa liberdade de escolha e o quanto a gente é capaz de mudar. Então, às vezes, a gente escuta as pessoas falando, desde pequeno, né, algumas características nossas que são presentes naquele momento, como: ah, você é tímida, né? Você é tímida.
E aí, lá pela terceira, quarta vez que a gente escuta, a gente pensa: nossa, eu sou tímida. E muitas vezes, a partir daquele momento, a gente nunca mais questiona isso. E a gente assume essa identidade como definitiva para a nossa vida, como algo imutável. E dentro desse pequeno exemplo, vocês podem pensar em todas as variações possíveis, em todos os comentários que a gente vai absorvendo sobre a gente, e não só sobre características, como sobre aparência, como sobre os, os pontos que a gente tem como fraquezas. Então, se na nossa família nós temos desde a infância dificuldades financeiras, ou dificuldade de lidar com o dinheiro, ou abundância, né, financeira, isso também vai moldar a nossa relação com o dinheiro e com as finanças. Da mesma forma, em relação ao relacionamento, como a gente vê que são relacionamentos? A nossa base está também na família, com quem a gente conviveu, o que a gente observou. Desde esses primeiros contatos, dessas percepções que nós fomos tendo, ao longo dos anos e do tempo, nós fomos formando convicções que muitas vezes a gente nem sabe que tem, mas a gente tem em relação a isso. E então, quando a gente vai partir para a fase adulta e vai ter os nossos relacionamentos, essa carga, né, do que a gente pensa sobre casamento, sobre relação entre esposa, marido, isso vem, isso faz parte de como a gente se comporta também. E veja bem, eu posso aqui ficar citando inúmeros exemplos. Eu toquei um pouco sobre em pontos como relacionamento, como dinheiro e como características, que acredito que são uma boa base para a gente ampliar essa concepção para qualquer outra coisa. Só que eu preciso, sempre que eu falo de autoimagem, sempre que eu consigo trazer essa conexão com como a gente registrou isso, né, no passado, eu preciso dizer que em nenhum momento, de nenhuma forma, eu concordo, eu acredito em culpa da família, da religião, de quem quer que seja, em relação a essa construção de quem nós somos hoje. Não existe culpa. Veja bem, não importa, não importa realmente se isso foi bom ou ruim para você no passado. Não importa se os seus pais tiveram a intenção ou não. Não importa se as escolhas que acabaram se moldando em relação a essas percepções foram suas propriamente ou se você teve muita influência ou muita participação das pessoas. E voltar ao passado para encontrar os culpados ou justificar quem você é hoje nesse passado não vai mudar a sua vida e não resolve absolutamente nada. O que muda a nossa vida e saber disso é importante, entender sobre esse passado é importante unicamente para que você saiba que tem escolha e que você não precisa aceitar nenhuma carga que você carrega ao longo do tempo. Você pode tirar esses pesos que você está levando numa mochila nas costas durante esse tempo todo e você pode se libertar, seja do que for que está te atrapalhando hoje, seja em qual área for da sua vida. E o que eu preciso também destacar em relação a não procurar culpados é que não vai mudar a sua situação atual encontrar culpados e também você precisa pensar, todos nós precisamos pensar que a gente só consegue dar, entregar, ser o que a gente tem, o que a gente já compreende. De regra, a gente faz o melhor que a gente pode sobre as coisas diante do que a gente tem de conhecimento e compreensão no momento que estamos agindo. E é por isso que julgar alguém que fez o que achava que era certo no momento em que estava vivendo e que tinha uma limitada compreensão sobre aquilo, como julgar os pais, ou julgar uma escola, ou uma religião, enfim. Esse é o mundo que essas pessoas tinham para entregar para você. Essas experiências, essas vivências, elas
não foram feitas para magoar, para que no futuro você tivesse dificuldades, nem nada. Cada um está no seu processo de evolução, de compreensão. Está todo mundo buscando entregar o seu melhor diante do que tem, do que já conseguiu alcançar. E a melhor forma da gente avançar, evoluir, é tendo essa consciência de que culpar, guardar rancor, mágoas ou buscar essas justificativas no passado só servem para nos limitar, nos parar e para fazer com que a gente guarde sentimentos e frequências que só vão atrapalhar. Então, a gente tem 2 pontos muito importantes nesse vídeo de hoje. A gente tem que reconhecer como a nossa autoimagem é importante, como o sentido e o significado de autoimagem é muito mais amplo do que a gente vê por aí, escuta por aí. Como que a gente pode, a partir dessa compreensão de que nós não somos nada, nós estamos, né? E que nós podemos escolher, sim, sermos diferentes. É uma escolha, é um poder, é uma liberdade. Então, hoje, esse vídeo é para convidar vocês a escolherem ser quem vocês quiserem ser. E o outro ponto que eu trouxe nesse vídeo como muito relevante é: não procure no passado os culpados ou as justificativas. Você pode se dar conta de que é por isso que você é de determinada forma. Você pode agora encontrar as respostas, pode, mas apenas use isso para compreensão que você pode mudar daqui para frente. Esse é um ponto fundamental. E para finalizar esse convite à reflexão, à compreensão e ao despertar para a possibilidade de mudar, eu vou ter que alertar vocês que o desejo de mudança, e quando a gente compreende que pode ser quem quiser, muitas dúvidas vão surgir, muitas vezes, de quem queremos ser. O que eu vou mudar agora? Se não é uma condição, se eu não sou obrigada a continuar sendo dessa forma que eu tô sendo e que eu carregava como uma obrigação, como que eu posso ser diferente agora? É um ponto que a gente precisa trabalhar com cautela e com calma e aprofundar, para que não gere ali um romper de barreira de forma drástica que possa resultar para vocês em acontecimentos indesejados. Porque às vezes esse impulso de mudança faz com que a gente comece a agir de forma precipitada, sem entender outros pontos que são importantes, que a gente vai trabalhar nos próximos dias, inclusive. Se vocês ficarem aqui comigo, a gente vai trazer essa compreensão de como ir fazendo esse processo de mudança sem que a gente sofra consequências que essa ruptura, né, muitas vezes vai nos trazer. Então, aqueles testes, aqueles acontecimentos que vêm para você ficar se questionando: meu Deus do céu, não era para fazer, viu? É um sinal para eu parar. Isso tudo, na verdade, é apenas o seu despertar para uma mudança agindo, e você agindo antes de compreender o suficiente. E aí isso é como se fosse um elástico que quer te puxar de volta para onde você estava. Quando a gente se desperta para a mudança, a gente começa a querer fazer movimentos, muitas vezes vão acontecer coisas ruins ou difíceis de lidar, como uma pergunta: você quer mesmo mudar? Você tem certeza que você quer? Você está ciente dos novos desafios que estão ali na frente? E aí muitas pessoas vão parar nesse ponto, nesse medo. Então, se despertem para a possibilidade de mudar. Se vocês não compreendiam ainda essa questão da autoimagem, eu quero só que pensem sobre isso e comecem a pensar a respeito das coisas que vocês podem mudar a partir de agora. E somente pedindo que façam isso de forma leve e de forma mais tranquila nesse primeiro momento, sem grandes rupturas, sem grandes movimentos que possam fazer com que vocês ali na frente tenham que enfrentar algo muito difícil de ultrapassar. Se a gente fizer essa mudança de frequência,
de despertar de forma gradual, o processo vai ser muito mais benéfico e mais duradouro. As chances de vocês permanecerem e construírem, né, uma subida tranquila, se vocês imaginarem uma escada, se vocês forem subindo de um em um, tem muito mais chance de vocês chegarem tranquilamente lá em cima e ficarem lá. E se vocês começarem a querer dar saltos, né, em algum momento vocês podem escorregar e aí cair, né, e voltar até às vezes para mais para baixo do que estava. Então, vamos aos poucos, vamos compreendendo nesse primeiro momento e aí vamos sendo conduzidos a uma mudança. Eu falo isso como alguém que realmente passou por alguns testes e tentou fazer saltos maiores e percebeu o quanto isso, na verdade, muito mais atrapalha do que ajuda. Então, é um conselho de uma percepção real, não só minha, mas de muitas pessoas que já estão fazendo esse processo, esse caminhar. E hoje eu vou terminar o vídeo pedindo para vocês que, se fizer sentido esse conteúdo, vocês se conectem comigo. Me mandem mensagem, pode ser no direct no Instagram, pode ser aqui no YouTube, podem entrar em contato através dos. Na minha bio lá tem algumas formas de canais de conexão. Vocês podem me escrever perguntas, dúvidas, podem me contar histórias e isso tudo eu vou usar de forma privada, obviamente, para ir trazendo o que mais agrega, o que mais faz sentido, talvez exemplos mais palpáveis. Tudo que eu puder ir trazendo e contribuindo de forma mais conectada com quem estiver participando, eu vou fazer. E essa conexão ela é importante porque a gente começa a se conectar num mesmo campo vibracional, independente de onde vocês estejam. A gente vai estar numa mesma vibração, uma vibração de propósito de mudança e melhoria na nossa vida. Então, se conectem comigo de alguma forma. Achem essa conexão que pode ficar aqui nesse campo de vocês estarem dando atenção, né, ao que eu estou fazendo, porque existe uma troca. Eu dedico o meu tempo aqui a produzir o conteúdo, vocês dedicam esse tempo a prestar atenção e ouvir. Mas se vocês se conectarem de uma forma mais direta, vai ser também muito bacana e muito interessante para melhorar ainda mais essa entrega para vocês. Entrem no canal do WhatsApp, tem o link aqui no YouTube, no Instagram também, na minha bio. Lá eu compartilho, além de vídeos ou pequenos trechos, alguns conteúdos exclusivos, numa conversa um pouco maior, que pode fazer muito sentido para quem se interessa pelo assunto. E vamos lá, amanhã tem mais.